Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já as conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me fortaleceste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreçam-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Deus, nós te pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração e que a cada dia, a cada momento nós possamos ser transformados pela tua palavra, Deus, porque ela tem o poder para isso, ela é a tua voz, ela é a tua vontade para nossas vidas, e nós queremos que ela seja aplicada em nossas vidas e possamos praticar cada dia mais a tua vontade, hoje e todo sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós encerramos na nossa EBD um tempo muito especial onde nós estudamos a respeito dos atributos de Deus. Nós falamos um pouquinho sobre os atributos naturais de Deus, os atributos, vamos dizer assim, que levam em conta o caráter de Deus, a vontade moral de Deus para com os homens, os atributos, aqueles que são somente de Deus, atributos que nós não podemos e não conseguiremos ter. Por exemplo, a eternidade, por exemplo, a onipotência, a onipresença. Nós não podemos ter esses atributos. Mas nós temos também os atributos, Deus tem os atributos comunicáveis. São aqueles atributos onde Deus nos chama, nos ensina a vivermos esses atributos, a buscar esses atributos, a crescermos nesses atributos. Nós temos o amor, a bondade, a justiça, a fidelidade, a santidade. Nós sabemos que Deus tem todos esses atributos de forma perfeita. De forma perfeita, sendo que Deus é imutável. Ou seja, nós não podemos dizer que Deus tem um atributo maior ou menor. Não, Ele tem de forma perfeita. Então todos os atributos, todas as qualidades boas, Deus tem esses atributos, essas qualidades de forma perfeita. É interessante que quando a gente pega esse salmo de Davi, de exaltação mesmo ao Senhor, a gente fala, meu Deus, a gente estava estudando isso agora, mas veja como
milhares de anos atrás, as pessoas já compreendiam essa grandeza do Senhor, entendiam, compreendiam a grandeza, a perfeição do Senhor. E o que Davi vai fazer aqui é justamente exaltar a grandeza e os atributos de Deus. Então, como nós encerramos, né, não que a gente vai deixar de falar sobre os atributos de Deus, mas na IBD nós encerramos a respeito de falar desses atributos especificamente. Eu gostaria de trazer uma breve exposição desse texto, falando a respeito dos atributos de Deus que Davi sabe exaltar de forma tremenda aqui. E claro, essa exaltação não vem de Davi, mas vem do próprio Deus. Ele queria que ele escrevesse isso aqui para que a gente entendesse e compreendesse a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a onipotência, a onipresença, a bondade de Deus, tudo isso apenas nesse salmo. Veja que ele começa já dizendo da sua incapacidade, da sua pequenez. E nós devemos aprender a orar e nos colocar diante de Deus, seja no culto, seja no momento de louvor lá na sua casa, seja no momento de oração. Nós precisamos reconhecer que esse é um Deus que sonda, que conhece e que sabe todas as coisas. Então, meu irmão, não há nada em você que passa despercebido do Senhor. Tem coisas que teu marido não sabe, que tua esposa não sabe. Tem coisas que até você às vezes prefere esconder de você mesmo. Mas o Senhor não fica escondido. O Senhor sabe os mínimos detalhes da sua vida. O Senhor sabe os mínimos detalhes das coisas que acontecem neste mundo. E neste momento que estão acontecendo, todas essas coisas estão sobre os olhos do Senhor. E o salmista aqui entendeu isso. Ele entendia que ele era um Deus que conhecia tudo, sabia de tudo. E quando Davi diz aqui, sabes quando me assento e quando me levanto, ele diz, 24 horas do dia, o Senhor conhece tudo, todas as coisas da minha vida. Sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe penetras. Ou seja, de longe ele conhece, ele sabe todos os meus pensamentos. Todos os seus pensamentos é conhecido pelo Senhor, meus irmãos. Não só os pensamentos bons, mas também os maus. Nós não pegamos Deus de surpresa. Essa é uma característica muito importante que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos entender. Que o pecado não pega Deus de surpresa. Que o erro que você comete não pega Deus de surpresa. Deus não olha para isso e fala, ai meu Deus, de novo caiu. Meu Deus, né? Meu eu. Ah, de novo caiu. Não, ele sabe. Todas as vezes que você vai cair. Porque ele conhece tanto o seu assentar quanto o seu levantar e penetra no seu pensamento. Nós estamos conhecendo aqui o que Deus nos revela como a sua onisciência. O Deus que sabe de todas as coisas. E Davi, ele quer mostrar ainda mais isso. Quer mostrar que como esse Deus é um Deus ciente de tudo. É um Deus consciente de tudo. É um Deus que sabe de todas as coisas. Ele vai se aprofundar e vai dizer, verso 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua. Sabe o que você está pensando em falar? Sabe quantas vezes você fecha os seus olhos e vai dizer alguma coisa para Deus? Antes mesmo de você dizer, Deus já conhece. Deus sabe o que você vai falar. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Não tem uma vírgula do que você vai falar, do que você pensa, que Deus não conheça. Esse é o Deus onisciente. Tu me secas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Davi sabe que esse conhecimento do Senhor é inalcançável. Ele jamais poderá ter
esse conhecimento, jamais poderá alcançar esse conhecimento. De tal forma que ele fala assim: tal conhecimento para mim é maravilhoso demais. É muito elevado. Eu não posso atingir. Meus irmãos, é impossível o homem alcançar esse grau de conhecimento do Senhor. É impossível. Nós falamos aqui hoje sobre a Torre de Babel. Nós podemos falar sobre muitas coisas, sobre SpaceX, né? Sobre o homem chegando à Lua. Mas aonde for o homem, onde estiver o homem, o que o homem descobrir, o que o homem, vamos dizer assim, achar que está revelando, o que a ciência encontrar, nada está acima do conhecimento do Senhor. Tudo isso já é conhecido por Ele. Então alguém que estuda, trabalha na área de ciência, toda vez que descobrir algo que de repente a humanidade não descobriu, revelar algo que de repente a humanidade não sabia, o homem deveria exaltar o Senhor, porque Ele conhecia e conhece todas as coisas. Foi Ele que criou. Quando a humanidade descobre uma vacina, descobre um remédio que pode salvar vidas, a humanidade deveria dar graças ao Senhor. Porque aqui é revelado o conhecimento dele sobre todas as coisas. Foi Ele que criou. Foi Ele que colocou no mundo. Nós apenas estamos redescobrindo, por assim dizer. Ou talvez até revelando, né, trazendo à luz aquilo que já existia. Aquilo que sempre existiu. Porque o nosso Deus conhece todas as coisas e não há nada nem ninguém que pode ser comparado a esse Deus conhecedor de tudo e de todos. Só que Davi aqui, ele quer ir um pouco mais além. Ele não quer falar apenas desse conhecimento de Deus, mas ele quer falar também sobre a onipresença de Deus. É um Deus que não só conhece e sabe todas as coisas, mas é um Deus também que está em todos os lugares. Eu te pergunto, meu irmão, teve algum lugar que só você sabe? Só você soube aonde foi? Onde esteve? Ninguém da sua família sabe. Nem de repente teu melhor amigo, tua melhor amiga sabe. Mas infelizmente ou felizmente, Deus sabe. Deus conhece. Porque não existe um lugar onde Deus não esteja. Nós já falamos aqui, e eu repito, nem mesmo no inferno Deus deixará de estar. Porque Deus, Ele sobrepõe tudo, inclusive a sua criação. É impossível para Deus não estar no inferno. A diferença é que Deus ali, Ele não está demonstrando seu amor. E o lugar onde Deus não está demonstrando amor é tristeza, é angústia. Eu gosto sempre de lembrar de amigos que falam para mim que eu quero ir para o inferno porque no inferno meus amigos vão estar lá. Eu quero ir para o inferno porque lá pelo menos a gente vai poder fazer o que quiser, se alegrar. Só que eles não sabem que no inferno não existe alegria. Que no inferno não existe amizade. No inferno não existe o amor de Deus. Não existe a misericórdia de Deus. Se não existisse a misericórdia de Deus hoje, nós já estaríamos no inferno. Se não existisse a graça de Deus hoje, nós já estaríamos no inferno. Então, meus irmãos, a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Então Ele conhece, não só conhece, como viu todas as coisas que você já fez. Eu não estou aqui tentando botar medo, não. Ou tentando fazer um espetáculo com aqueles atributos de Deus. Mas a Bíblia está nos revelando que não há lugar onde Deus não esteja. E se não há lugar onde Deus não esteja, não adianta a gente tentar forçar nossa mente e pensar que Deus não estava lá. Que Deus não está aqui. Que Deus não vai estar amanhã onde você estiver. Em todos os lugares Deus está. A pergunta é, como está Deus nesse lugar? Ele está contigo, fazendo parte daquilo? Está sendo adorado? Está sendo reverenciado? Está sendo glorificado com as tuas ações? Você pode estar no meio de pessoas totalmente distantes de Deus, pessoas
que fazem e que pregam um Deus longe, um Deus distante, um Deus mau, ou que simplesmente odeiam as coisas de Deus. Você pode estar no meio dessas pessoas e ainda assim glorificar o Senhor. Mas eu te pergunto, como está você na roda dos seus amigos? Onde você tem andado? Como que está a presença de Deus ali? Fato é, a presença de Deus não está apartada. A presença de Deus está ali. E Deus está ali. Verso 7, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele vai começar a citar coisas impossíveis aqui. Mas ele quer mostrar que coisas impossíveis não faz de Deus impossibilitado de enxergar e de conhecer. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. O livro de Apocalipse nos mostra que no dia da volta do Senhor, muitos vão querer se esconder nos lugares mais remotos para não contemplar a ira do Senhor. Só que Davi aqui, ele já reconhece, sabe, que ainda que a gente fuja para o lugar mais remoto, ainda assim, ali o Senhor está. Se tomo as asas da alvorada e me detenho ou habito, né, nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Meus irmãos, de cada atributo de Deus aqui, nós podemos olhar em duas perspectivas. Eu gosto sempre de ressaltar que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que estão em Cristo e as pessoas que estão em Adão. Nós sabemos que as pessoas que estão em Cristo viverão eternamente com Deus. São salvos, são regenerados, são santos do Senhor. E as pessoas que estão em Adão são pessoas não regeneradas. São pessoas que, se morrerem em Adão, irão para o inferno. E irão viver eternamente no inferno. Existem só dois tipos de pessoas. E a presença de Deus, ou ela é boa, ou ela é ruim. Mas ela existe. Se você está em Cristo, a presença de Deus te conforta. A presença de Deus sabe o que você passou, o que você passa quando ninguém vê. A presença de Deus observa as suas dificuldades. Ele conhece tudo o que você tem passado, tudo o que você tem vivido. Não só Deus está presente, mas Ele sabe. E se você está em Cristo, Deus sabe as motivações suas. Por mais que as pessoas ao teu redor não percebam isso, mas Deus conhece a tua motivação. Deus conhece seu coração. Sabe o que você tem buscado. Sabe das tuas falhas, o quanto você tem pedido para Ele, para você mudar de vida, para você deixar esse pecado de lado. Deus sabe, Deus conhece. Porque Ele é um Deus que conhece. Mas ao mesmo tempo, se você está em Adão, Deus também conhece o seu coração. Deus sabe de todas as coisas que você fez. E que não há um advogado, não há alguém que possa te livrar da condenação eterna. Verso 11. Davi se prostra ao Senhor em reconhecimento. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, não faz diferença. Faz diferença quão escuro esteja. Deus está vendo. E aí, Davi vai exaltar o Senhor agora. Pela grandeza, pela maravilhosa sabedoria do Senhor. E ele vai falar da vida dele, mas, meus irmãos, isso aqui é a nossa vida. Olha o que Davi está falando a respeito da vida dele ali. Mas o que é cada um de nós.
Deus não formou a criação em massa. Deus conhece cada um de nós. Ele não jogou um monte de pozinho e cada um se tornou uma pessoa, não. Deus formou cada um de nós, pensou, trabalhou, refletiu sobre cada um de nós. Davi mostra isso. Pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Meus irmãos, eu acho que Davi não sabia que palavra usar aqui. Quando a gente entende essa soberania de Deus, quando a gente entende esse poder de Deus, e aqui está demonstrando esse atributo poderoso de Deus, a gente fica assombrado, a gente não tem palavras, a gente não sabe como descrever a grandeza de Deus, o poder de Deus, porque eu nem estava ainda, nem tinha sido formado ainda, e Deus estava ali trabalhando no meu interior, me tecendo no seio da minha mãe. Então eu estou assombrado, eu não sei como dizer, mas estou maravilhado, porque o Senhor me formou. Eu não sou apenas mais um, mas sou criado pelo Senhor, formado, tecido pelo Senhor. As tuas obras são admiráveis. E aqui fala do atributo de bondade de Deus, da perfeição de Deus. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto, quando no lugar secreto, na eternidade, fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Esse é o Deus bom, não só em questão de bondade moral, mas um Deus bom, um Deus poderoso, que faz todas as coisas. Quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus fez toda a criação, Ele viu que era bom, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus perfeito, e toda a criação foi criada de forma boa e perfeita. Esse atributo de bondade e perfeição. E Davi também vai exaltar o Senhor, vai exaltar esse atributo eterno, esse atributo que fala a respeito da soberania de Deus. Verso 16: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, ou seja, nem existia substância, ela nem estava formada ainda, meus irmãos. Se você gosta de ciência, você sabe que tudo vem, de alguma substância. Precisa ter uma substância para existir algo, para gerar algo. E aqui Davi está dizendo, olha, os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido com a profundeza da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando não havia substância. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles. E aqui, meus irmãos, nós temos que exaltar ao Senhor e reconhecer a sua soberania. Porque olha o que Davi diz: não só os meus dias foram vistos, foram olhados, foram conhecidos por Deus, mas o quê? Cada um deles escrito e o quê? Determinado. Que Deus é esse? É o Deus que nós servimos, o Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que determina todas as coisas. Nada passa, nada foge do controle do Senhor. É impossível alguma coisa sair do seu controle, daquilo que Ele determinou. Então, meus irmãos, quero te dizer o que a Bíblia me fala aqui. Todos os seus dias foram determinados.
E não de forma geral, não, tá? Porque ele fala ali cada um deles. Se ele está falando cada um deles, é cada dia. Todos os dias estavam escritos e determinados pelo Deus, o dono da história, o criador da história, o administrador da história, aquele que providencia todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E prova disso é que nem existia o dia ainda. O que ele está dizendo é que não existia o teu dia aqui. Não existia nenhum dia. Não existia dia e noite. Não existia o tempo, meus irmãos. Não existia o tempo. Tempo é criação do Senhor. Tempo, Cronos, é criação do Senhor. Nem havia o tempo ainda. E tudo foi escrito e determinado por Deus, antes mesmo, na eternidade. Não tem como Davi olhar para isso e não reconhecer o seu Deus, não reconhecer a grandeza e a beleza do seu Deus. Por isso que ele vai dizer: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Por isso que não tem como Davi contar, porque se os contasse, excede os grãos de areia. E a gente sabe que é impossível a gente contar os grãos de areia, assim como é impossível a gente contar a grandeza da sabedoria do Senhor. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Possível alcançarmos o conhecimento e a sabedoria do Senhor. E agora, como a gente sabe, a gente já estudou que a ira é também um atributo de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que não, né? Não, a ira não pode ser um atributo. Mas nós sabemos que a ira de Deus revela a sua justiça. A ira de Deus revela a sua santidade, a beleza da sua santidade, porque Ele é um Deus santo. Se Ele é um Deus santo, Ele não pode deixar a injustiça acontecer. Se Ele é um Deus santo, Ele não pode deixar de satisfazer a sua justiça, a sua santidade. E Davi coloca aqui como uma característica de Deus também. Um atributo de Deus que deve ser louvado. Um atributo de Deus que Deus deve ser exaltado, porque Ele é um Deus que é irado também contra o pecado. É irado contra a injustiça. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam idiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Meus irmãos, será que isso aqui está distante de nós? Pessoas ao nosso redor que fazem exatamente isso, que se rebelam contra Deus e continuam se rebelando contra Deus. Pessoas como inimigos de Deus que falam malícia do Senhor. Qual é a roda onde você está caminhando? Ou você influencia ou você é influenciado, meus irmãos. Não tem outro caminho. E Deus derrama a sua ira sobre esses perversos. Por isso que eu pergunto mais uma vez, onde você está? Se está em Cristo ou está em Adão? Porque se você estiver em Adão, você faz parte desse povo perverso, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Essa é uma dúvida que deveria nos assombrar. Porque hoje, em prol do amor, né? Hoje, em prol vamos dizer assim, da graça de Deus, todos devem ser amados e cuidados da mesma forma. E aqui a gente se esquece de pregar o Evangelho. Aqui a gente se esquece de dizer que nosso Deus é um Deus irado. E que se teu amigo, teu colega, ele não entregar sua vida ao Senhor, ele vai para o inferno. A gente não fala mais disso. A gente muitas vezes se assenta ao redor e desfruta, come do banquete que o mundo está oferecendo. Será que nosso coração é mesmo de Davi, se aborrecendo com aqueles que aborrecem ao Senhor?
Ou será que nos deleitamos nisso? Será que está tudo bem? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, porque não há nada que você faça. Você não vai tirar essas pessoas dessa vida. Essas pessoas deturpam o Evangelho, e a tendência é deturpar cada vez mais, deter o Evangelho, deter a verdade do Senhor, afogar a verdade do Senhor. Essa é a tendência do mundo onde nós vivemos. E quando a gente abomina, a gente não está abominando as pessoas em si, mas o pecado, porque essas pessoas precisam ser livres do pecado, precisam ser livres da escravidão do pecado, e somente o Evangelho pode fazer isso. Você quer mostrar o seu descontentamento? Você quer mostrar o quão aborrecido você está com o mundo hoje? Prega o Evangelho. Porque ele é a cura, ele é o remédio. Ele é o único que pode livrar os inimigos do Senhor das mãos do Senhor. Davi acabou de expor a santidade de Deus, a justiça de Deus. Porque se a gente lesse só até o verso 18 aqui, talvez, legal, é um Deus, né, onisciente, um Deus onipresente, é um Deus bom, perfeito, é um Deus eterno, um Deus soberano, mas só isso? Não, é um Deus santo. E exige santidade da humanidade. Exige santidade dos seus filhos. É um Deus justo que exige a justiça. E para finalizar, e essa deve ser a nossa oração diária, meus irmãos. Essa oração tinha que estar todos os dias, quando nós levantamos, quando nós deitamos, e chegar diante do Senhor. Senhor, sonda o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor prova o meu coração. O Senhor conhece os meus pensamentos. Sabendo dessa soberania do Senhor, do controle do Senhor sobre todas as coisas, da ciência, do conhecimento do Senhor, da presença de Deus, do Senhor em todos os lugares, da tua bondade, da tua perfeição, Senhor. Diante de tudo isso, diante da eternidade do Senhor ter me criado, diante da tua soberania, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é santo, 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 o Senhor é justo. Então, por favor, Senhor, sonda o meu coração. Sonda os meus pensamentos, e se há alguma coisa em mim, algum caminho mau, me livra disso, Senhor, e me guia pelo caminho eterno. Essa é uma oração completa, meus irmãos. É uma oração de exaltação ao Senhor, é uma oração de reconhecimento a Deus, é uma oração de contrição, pedindo perdão, e uma oração de prática também. Senhor, sonda o meu coração. O Senhor conhece meus pensamentos, sabe tudo que eu penso, tudo que eu faço, sabe os caminhos. E Pai, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho certo. Que essa seja a nossa oração diária. Que nosso levantar, nosso deitar, a gente peça, Senhor, me mostre o caminho que eu estou andando. E livra-me, Deus, do caminho mau. E, meus irmãos, de caminho mau, o mundo está cheio. E é muito fácil a gente andar neles. Muito fácil. Estreita é a porta do Senhor. Difícil. Complicado. Temos que abrir mão de muitas coisas às vezes. Na maioria das vezes. Mas que essa seja a nossa oração. Sonda o nosso coração e guia-me pelo caminho eterno. Amém? É um imperativo aqui. É o único momento em que Davi usa esse modo imperativo nesse texto. Ou seja, Senhor, sonda-me. Conhece os meus pensamentos. Olhe para os meus pensamentos, veja. Se tem algum caminho mau, Senhor, guia-me pelo caminho certo. Vamos orar?